Continuando aqui a resolução das questões, em relação ao constitucionalismo e ao sistema constitucional brasileiro, assinale a opção correta. De acordo com a doutrina em geral, a origem da constitucionalização do direito encontra-se na primeira Constituição Federal Brasileira, haja vista o seu conteúdo analítico e causídico. A primeira Constituição brasileira, eu não lembro o conteúdo dela, mas acredito que ela não tem características do constitucionalismo, né? Que é a separação dos poderes, garantia dos direitos fundamentais e outras características, né? Então essa daqui eu eliminaria. O marco histórico do neoconstitucionalismo no direito brasileiro data do reconhecimento dos preceitos democráticos e dos direitos básicos à liberdade, à propriedade e à segurança pela Constituição de 1946. A gente precisa fazer um estudo das constituições, em que pese o assunto de tratar de constitucionalismo, né? Há necessidade de ter um conhecimento sobre as constituições. Pode ser que essa Constituição de 1946 tenha esses princípios, eu não sei, quando eu não estudei a parte das constituições brasileiras, as características delas. Mas eu apostaria na Constituição de 88, os princípios básicos de liberdade, propriedade e segurança. 46, né? Então, deixa ela aqui em espera, vamos na outra. As constituições simbólicas são aquelas, conceito de constituição simbólica, né? Que se preocupam com a eficácia das normas constitucionais em detrimento do reconhecimento dos valores sociais e que elas impliquem. Constituições simbólicas é aquelas normas, né, que existem, que pese elas não conseguirem exercer efetivamente o que está escrito lá, aquilo está lá para mostrar a força do Estado. Então é um conceito, né, de Constituição, entra na parte do conceito, não do constitucionalismo propriamente dito. Então acredito que essa daqui também não esteja correta, né? No Brasil, adota-se o sistema da dupla revisão das normas constitucionais. Dupla revisão. Letra E. O denominado patriotismo constitucional apregoa o abandona de ideias nacionalistas e a busca de uma identidade política coletiva, conciliada com uma perspectiva universalista, comprometida com os princípios do Estado Democrático de Direito. Uma questão aqui causou dúvida, né? A gente tem que procurar o ponto-chave dela. Eu vou procurar aqui, vou marcar minha opção e vamos ver no que vai dar. A questão ela trata mais de sistema constitucional brasileiro do que constitucionalismo propriamente dito. É por isso que ela está um pouco confusa, foge um pouco do nosso assunto. Mas vamos tentar. Vou ficar com a letra D aqui, o sistema de dupla revisão de normas constitucionais. Alternativa letra E, né? O denominado patriotismo constitucional apregoa o abandono de ideias nacionalistas e a busca de uma identidade política coletiva, conciliada com uma perspectiva universalista comprometida com os princípios do Estado Democrático de Direito. Vamos verificar aqui algum comentário pertinente. A letra A. A constitucionalização do direito não teve início no Brasil, uma vez que já era fenômeno em outros países, como na França, a Constituição de 1791, e nos Estados Unidos. A questão ela fala sobre aqui, de acordo com a doutrina geral, a origem da constitucionalização do direito encontra-se na primeira Constituição Federal do Brasil. Não, né? Letra D. A letra B. O marco histórico do neoconstitucionalismo no direito brasileiro data do reconhecimento dos preceitos democráticos, Constituição de 1946. A Constituição de 46 é considerada uma Constituição democrática, mas não representa um marco do neoconstitucionalismo.
que é um movimento recente. A letra C, as constituições simbólicas são aquelas que se preocupam com o reconhecimento de valores sociais e não apenas com a eficácia das normas constitucionais. A letra D, que eu marquei, no Brasil adota seu sistema de rigidez constitucional, que impõe maior dificuldade para a alteração do texto constitucional, mas não o sistema de dupla revisão. E a correta letra E, o patriotismo constitucional é um conceito cunhado por Jürgen Habermas, que defende a ideia de que os cidadãos devem se identificar com valores e princípios da Constituição, em vez de adotar posturas nacionalistas. Essa ideia tem ganhado espaço em diversos países. Vamos para outra questão. Constitucionalismo democrático do pós-guerra, desenvolvido em uma cultura filosófica pós-positivista, marcado pela força normativa da Constituição, pela expansão da jurisdição constitucional e por uma nova hermenêutica. Barroso. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. Os conceitos fundamentais, 10, edição São Paulo. O conceito apresentado identifica o neoconstitucionalismo. Vou ficar logo com a letra A. Panconstitucionalismo. Nem sei o que é isso. Constitucionalismo moderno. Constitucionalismo democrático do pós-guerra, desenvolvido em uma cultura filosófica pós-positivista, marcada pela força normativa da Constituição. Moderno, vamos verificar aqui as características do constitucionalismo moderno. O constitucionalismo moderno é aquele francês, né? O francês, o americano e o inglês. E o pós-positivismo é para o século XXI. Então não seria a característica do moderno. Tem que lembrar do constitucionalismo moderno francês, lá que trouxe a ideia da separação dos poderes e tudo mais. Mas esse conceito aqui em cima muito provavelmente seja do neoconstitucionalismo. Transconstitucionalismo, que eu ouvi falar, deve existir, mas eu não sei o que é, não vimos o conceito dele. E constitucionalismo ascendente também não vimos o conceito. Ou é a letra C ou a letra A. Constitucionalismo moderno ou neoconstitucionalismo. Vamos verificar aqui. Vou marcar neoconstitucionalismo e é neoconstitucionalismo mesmo. No tocante ao outra questão. No tocante ao neoconstitucionalismo, o conceito de Constituição e as normas constitucionais, assinale a opção correta. O neoconstitucionalismo está associado a diversos fenômenos reciprocamente implicados, seja no campo empírico, seja no plano da dogmática jurídica, como o reconhecimento da força normativa dos princípios jurídicos e da separação entre o direito e a moral. Neoconstitucionalismo. A Constituição Federal de 88 é considerada exemplo típico de Constituição compromissária, uma vez que na Constituinte houve a atuação das mais diversas forças políticas inspiradas em diferentes ideologias. Letra C. Nas constituições flexíveis, o conflito entre a norma constitucional anterior e a lei superveniente resolve-se não pelo critério hierárquico, mas pelo critério da especialidade. Letra D. Prevalece a adoção da teoria da dupla revisão no sistema constitucional brasileiro. Isso daqui a gente viu em outra questão. Não é verdade isso? No sentido sociológico, a Constituição é entendida como decisão política fundamental do titular do poder constituinte. Não, isso daqui é conceito de política, sentido político, né? No tocante ao neoconstitucionalismo, ao conceito de Constituição e as normas constitucionais, assinale a opção correta. O que mais se adequa aqui, na minha visão, seria a letra A. Né? No tocante ao neoconstitucionalismo está associado a diversos fenômenos reciprocamente implicados, ou seja, no campo empírico, seja no plano da dogmática jurídica, como no reconhecimento da força normativa dos princípios jurídicos da separação. É um conceito meio rebuscado, mas que aparentemente seria de neoconstitucionalismo. Vamos ver? É errada, né? A Constituição de 88 é considerada um exemplo típico de Constituição compromissária, uma vez que na Constituinte houve atuação, também é verdade, né? Também não, essa daí é verdade.
Por que a letra A estaria incorreta? Vamos ver. Talvez não haja separação entre direito e moral. O constitucionalismo está associado a diversos fenômenos. Na verdade, o neoconstitucionalismo reaproximou o direito e moral. Olha aqui a questão. Não é separação entre direito e moral, é aproximação. Outra questão de neoconstitucionalismo. Quanto ao chamado neoconstitucionalismo, assinale a alternativa correta. Possui como premissa a ideia do Estado Constitucional de Direito e que a Constituição passa a ter papel central, colorindo com seu espírito a interpretação de todas as demais normas. A Constituição se despe de opções políticas e passa a congregar essencialmente questões jurídicas relevantes. Não, né? Não. Rejeitam-se as condições mínimas da dignidade e do direito e somente se consideram, não, isso não é o constitucionalismo. Há uma guinada teórica que sai do positivismo rumo a uma revista ao justnaturalismo, não. É pregado um maior protagonismo e uma maior liberdade do legislativo em relação ao executivo, não também. Então possui uma premissa, eu fiquei com a letra A, pode ser que eu esteja errado, né? Vamos ver aqui. Possui como premissa a ideia de Estado constitucional de direito. O neoconstitucionalismo é aquele que está voltado a princípios, dignidade da pessoa humana, direitos sociais, né? Tudo positivado ali numa Constituição. Exemplo da nossa Constituição brasileira. Outra questão de neoconstitucionalismo cai muito, né? Neoconstitucionalismo, considerando a doutrina clássica e majoritária do direito constitucional brasileiro, o item a seguir. São características do neoconstitucionalismo teórico e o reconhecimento. São características do neoconstitucionalismo teórico o reconhecimento da normatividade dos dispositivos das constituições de forma integral e a restrição do uso de regras constitucionais para a resolução de conflitos nas demais áreas do direito. Restrição do uso de regras constitucionais. São características do neoconstitucionalismo teórico o reconhecimento da normatividade dos dispositivos de forma integral e a restrição. Essa restrição de uso de regras constitucionais para a resolução de conflitos, acredito que esteja errada. Vamos ver um comentário aqui. Uma das características do neoconstitucionalismo é ter a Constituição como centro do ordenamento jurídico, buscando a constitucionalização de todos os ramos do direito, a busca pela concretização dos direitos fundamentais, uma filtragem constitucional, judicialização da política e das relações sociais, reaproximação entre direito e moral, direito e ética, direito e justiça, direito e filosofia. Muito bom esse comentário, do Jefferson Fraga. Vamos seguir então. Outra questão aqui que tem um textinho, vou começar aqui pelo comando. Com base nos princípios apontados pela doutrina como característica de um constitucionalismo brasileiro, julgue um item. Embora a doutrina sustente ser o neoconstitucionalismo refratário a voluntarismo e personalismos, sua base axiológica é inspirada em uma teoria da justiça. Não raro é cooptada por discricionariedade, arbitrariedade e ativismo. Texto robusto, né? Vamos ver o que fala o texto, para ver se a gente consegue entender. Torna-se necessário afirmar que a adoção do nome juris neoconstitucionalismo certamente é motivo de ambiguidade teóricas e até de mal entendidos. Reconheço, porém, que em um primeiro momento foi de importância estratégica a importação do termo de algumas das propostas trabalhadas pelos autores da Europa Ibérica. Isso porque o Brasil ingressou tardiamente nesse novo mundo constitucional.
fator que, aliás, é similar à realidade europeia, que antes da segunda metade do século XX não conhecia o conceito de Constituição normativa, já consideravelmente descartada num ambiente constitucional estadunidense. Portanto, falar de neoconstitucionalismo implica ir além de um constitucionalismo de feições liberais, que no Brasil foi um simulacro em anos intercalados por regimes autoritários, em direção a um constitucionalismo compromissório de feições dirigentes que possibilitassem em todos os níveis a efetivação de um regime democrático em terra brasileira, né? Falando aqui sobre né, o papel, como o Brasil se apresentava nesse cenário do neoconstitucionalismo. Aí o comando. Com base nos princípios apontados pela doutrina como característico do neoconstitucionalismo, a gente tem que saber quais são essas características. Julgue o item a seguir. Embora a doutrina sustente seu neoconstitucionalismo refratário, é isso que a doutrina fala sobre o neoconstitucionalismo. Ele é refratário, ele vai refratário é como se ele fosse atingir outros ramos do direito, né? Outros direitos, embora sustente que o neoconstitucionalismo seja refratário, interpretando aqui o comando, há voluntarismo e o que eu não entendi, e personalismos, sua base axiológica, inspirada em uma teoria da justiça, não rara é cooptada por discricionariedades, arbitrariedades e ativismos. Daqui na verdade, é uma crítica, né? Que embora neoconstitucionalismo, ele tenha a sua essência de garantir os direitos fundamentais, todos aqueles direitos ali que o neoconstitucionalismo traz, não raro é cooptada por discricionalidade, arbitrariedade e ativismo, né? Então acredito que seja correta essa questão. Vamos ver? Correto, né? Que realmente o neoconstitucionalismo ele tem as suas, quando interpretado ali pelo judiciário, pelo quem quer que esteja no poder, por conta ali, né, da discricionariedade, por conta do cargo, acaba ali manchando, vamos dizer assim, né, os princípios constitucionais, que essa parte não rara é cooptada por discricionariedades, arbitrariedades e ativismos. Beleza. Questão aqui um pouco complicada, mas deu certo, né? A gente lê com calma, a gente acaba conseguindo interpretar ela. Outra de neoconstitucionalismo, tem um texto também. Na verdade é a mesma que a gente respondeu antes. Vou passar isso daqui. Vamos lá. Com base nos princípios apontados pela doutrina como característicos do neoconstitucionalismo, julgue o item. Os reflexos do neoconstitucionalismo sobre a interpretação constitucional revelam princípios instrumentais como o da supremacia da dignidade da pessoa humana. Eu nem vou ler esse texto aqui em cima, mas a gente já consegue verificar que uma das características do neoconstitucionalismo seria a dignidade da pessoa humana. E a supremacia da dignidade da pessoa humana seria uma dessas características? Eu acredito que sim. Vamos ver se está certo ou não. Por que está errado? Desconfia que ela estaria errada. Está muito na cara, né? Quando está muito na cara, geralmente vai estar errado. Vamos ver onde está o erro da questão. Creio que o erro seja em afirmar que o princípio da dignidade é um princípio instrumental, quando na verdade a dignidade da pessoa humana é um princípio objetivo que deve ser seguido por outros instrumentos. Nesse sentido, entendo que a dignidade da pessoa humana é um fim a ser perseguido pelo Estado na consecução de todas as suas atividades por meio de todos os instrumentos constitucionais. Questão aqui polêmica, né? Vamos ver como é que foi acertos. Olha, poucos, 22% de acerto, 77% de erro. Caraca, muito erro, né? Vamos ver aqui mais nos comentários se tem.
poucos comentários sobre a questão, né? Questão polêmica, mas que fica de aprendizado. Vou resolver mais uma de neoconstitucionalismo e ver se eu encontro sobre outras partes do assunto. Com base nos princípios apontados pela doutrina como característico de neoconstitucionalismo brasileiro, julgue o item. O pós-positivismo é um marco filosófico do neoconstitucionalismo. Verdade, isso daqui está no nosso material. E advoga a favor de uma leitura moral e metafísica do direito em detrimento de uma legalidade estrita. Caramba, do texto. Tem que saber, né? Aqui a gente sabe que está certo, é um marco filosófico do neoconstitucionalismo e advoga em favor da leitura moral. Até aqui está certo, agora metafísica e do direito em detrimento da legalidade estrita. Metafísica eu não sei, mas em detrimento de uma legalidade estrita, tem a legalidade ampla, né? Que seria no todo, a legalidade estrita seria de caso a um determinado caso concreto, né? E metafísica do direito em detrimento a uma legalidade. Metafísica eu acho que seria alcançar ali direitos, né, que ultrapassam a seara física, né, alcança ali o sentimento, essas coisas. Então acredito que estaria correta. Agora, em detrimento de uma legalidade estrita, não sei. Seria, eu acho que ampla. Mas eu vou marcar como certo aqui. Vamos ver onde está o erro. Estaria errado. Por que estaria errado? Questão de neoconstitucionalismo, né? Complicado. O pós-positivismo busca ir além da legalidade estrita. Aqui, ó, seria ir além da legalidade estrita. Então estaria realmente errado aqui na legalidade estrita. Mas não despreza o direito posto. Procura empreender uma leitura moral do direito, mas sem recorrer a categorias metafísicas. Pedro Lê. Então também não gastaria que a categoria metafísica estaria errada aqui na metafísica e daqui para cá onde eu marquei de vermelho estaria errado, onde foi justamente minha dúvida. Comentário aqui, Pedro. Essa banca não tem medo, né? Deus pai. Questões complicadas para advogado aqui, né? O cara tem que estudar muito teoria da Constituição, mano. Resolver questão para ali. Então a gente já sabe se saiu uma questão aqui de metafísica, dizendo que neoconstitucionalismo é metafísica e legalidade estrita, já não é. Vamos ver mais uma de neoconstitucionalismo aqui para a gente ver qual que é a pegada. Com base nos princípios apontados na doutrina característica do neoconstitucionalismo, o modelo normativo do neoconstitucionalismo é deontológico. Nem sei o que é isso. Com alta carga moral. Com alta carga moral, sim. E com uma ideologia voltada para a implantação dos valores éticos de uma dada sociedade. Acredito que sim, né? Tem um texto aqui. Texto para encher linguiça. Vamos ver aqui. É errado de novo, caramba. Deixa eu ler esse texto aqui para ver se a gente consegue identificar. Torna-se necessário afirmar que a adoção do nome juris neoconstitucionalismo certamente é motivo de ambiguidade teóricas e de até mal entendidos. Reconheço, porém, que em um primeiro momento foi de importância estratégica a importação do termo de alguma das propostas trabalhadas pelos autores da Europa Ibérica. Isso porque no Brasil ingressou tardiamente. É o texto que a gente tinha lido nas questões anteriores, então a chave está aqui mesmo. Agora, por que estaria errado? Modelo normativo é deontológico. Esse daqui eu não sei o que é deontológico. Talvez esteja errado aqui. É deontológico, está errado aqui. Ó. É esse deontológico aqui que está errado. O modelo normativo do neoconstitucionalismo é axiológico. Vamos ver qual a diferença de deontológico e axiológico, mas se cingindo-se documento político fundamental. Então a gente já sabe que o neoconstitucionalismo ele é axiológico. Agora, só verificar o que é deontológico e axiológico. Dá uma pesquisada aqui e já volto. A deontologia foca no dever e nas normas obrigatórias, enquanto que a axiologia
se dedica ao estudo dos valores. Então, um é dever e o outro é valores. E o neoconstitucionalismo ele foca mais nos valores do que no dever. As características aqui: foco, dever, obrigação e regras, deontológico, né? Deontológico. E o axiológico, valores, bens, fim e mérito. A axiologia busca o bem, enquanto que a deontologia busca o que é obrigatório, para não esquecer mais. Uma outra questão de neoconstitucionalismo: com base nos princípios apontados pela doutrina, bem como característicos de um neoconstitucionalismo brasileiro, uma das marcas do neoconstitucionalismo é a busca para concretizar direitos fundamentais e, assim, implantar Estado democrático social de direito. Social de direito? Vou marcar errado. Vamos ver. Estaria certo, mas caramba. As questões são complicadas, né? Estado social, democrático social de direito, estaria correto. Então, busca implantar um Estado democrático social de direito, sim. Vou um comentário aqui. Busca a eficácia da Constituição com a concretização de direitos fundamentais sem esquecer do surgimento de direitos difusos e coletivos. É isso mesmo. Então é isso, né? Resolvemos algumas outras questões aqui. Vamos resolver mais questões para frente. Eu estou voltando a minha rotina de estudo. Depois de... Passei 6 meses no curso de formação da polícia. Depois eu tive que organizar minha vida. E agora eu estou voltando devagarzinho aos estudos. Está sendo bem difícil com essa rotina, mas vai dar certo. Nós vamos postar mais materiais, resolver mais questões de direito constitucional, principalmente desse assunto, mais à frente. Até mais, valeu!